Então, boa noite, pessoal. Bom, esse bate-papo vai ser gravado para disponibilizar depois no YouTube. Quem não quiser que a sua voz ou o seu rosto apareça, a sua imagem, né? Então, mantenha aí o seu vídeo, o seu áudio desativados, tá bom? Mas aqueles que não tiverem problema com isso serão muito bem-vindos se quiserem ligar o vídeo para que eu possa ver vocês. E também, em algum momento que vocês queiram fazer uma pergunta, vocês podem usar o microfone. Para ativar, tem aí uma reguinha aí embaixo que tem para ativar o som, para ativar o vídeo, e também tem o bate-papo, que se vocês clicarem embaixo, vai aparecer um bate-papo ou chat, por onde vocês também podem fazer perguntas que aparecem aqui para mim, se não quiserem falar. Eu gostaria que vocês me respondessem, ou pelo chat, ou pode abrir o microfone, se tem alguém aqui que não é de Axis, que nunca fez um curso de barras. Vou aguardar aqui para vocês me responderem, porque a gente vai conversar sobre uma das ferramentas de Axis, que é o interessante ponto de vista. E aí a gente vai... temos aqui um facilitador de barras, e aí a Marcela eu já conheço, a Marli, se quiser me responder, só para eu poder ter mais clareza, e de qualquer forma, como ficar claro para vocês, vocês também podem perguntar. Então, eu acho que a gente pode começar aqui também. Eu gostaria que esse bate-papo fosse dinâmico, de vocês perguntarem, a gente poder conversar, né? E a gente pode começar com vocês contando uma experiência em que vocês tenham usado aí o interessante ponto de vista e que isso tenha contribuído de alguma maneira. Alguém quer começar contando? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. O Adilson está dizendo que vai trocar barras com uma aluna durante o Zoom. Muito bem, como pode aproveitar ainda melhor, né? Legal, mais divertido que isso, como pode ser? A Mali está respondendo que é facilitadora de barras também. Tudo bem, a Marcela eu sei que também já conhece. Bem-vinda, Estela, que está chegando. A gente está aqui começando e eu estou perguntando das pessoas que já entraram quem é de Axis, quem ainda não conhece nada, porque a gente vai conversar sobre a ferramenta Interessante Ponto de Vista. E eu estou, inclusive, perguntando, claro, disso, pode enviar o link aos seus alunos sim, tá? E aí eu estou perguntando quem gostaria de começar contando uma experiência onde o interessante ponto de vista tenha contribuído. Então, enquanto vocês aí tomam coragem de me contar, ou pelo chat, ou pelo microfone que vocês podem abrir, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o interessante ponto de vista. E como também esse vídeo vai ficar no YouTube, né, na gravação dele, eu quero contar brevemente a respeito dessa ferramenta, né? Eu gosto sempre de fazer uma explicação usando alguma coisa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para ajudar nessa explicação. Eu vou pegar aqui a capa desse caderno. Vamos lá. Então, o que é um interessante ponto de vista, né? É um interessante ponto de vista onde a gente tem uma perspectiva sobre as coisas que seja interessante. Meio óbvio, né? Então é assim, ó. O que vocês conseguem ver daí e o que eu tô vendo daí? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então aí vocês estão vendo uma capa de um caderno, né? Que tem aí um alto de uma pedra com duas pessoas saltando aí de paraquedas, alguma coisa do tipo, né? E aí você pode me responder isso, eu posso dizer para você, não, imagina, que absurdo, tem nada disso, você tá louco?
Aqui só tem uma capa escrita a quantidade de folhas, com uma tarja amarela escrito mais. Imagina, aí você vai me dizer, não, louca tá você, não tô vendo nada disso. Tem aqui duas pessoas, uma delas tá, as duas estão olhando, tem uma saltando. E aí a gente vai ficar nesse bate-boca, querendo ver quem tá certo, quem tá errado, e os dois achando que estão na razão. E se a gente virar? Quem é que vai estar certo? Quem é que vai estar errado? Quem é que tá louca aqui? Né? Só mudou o ponto de vista. Mudou a minha perspectiva e a sua, né? Então, se a gente fizer isso para tudo na nossa vida, então não existe certo, não existe errado, não é mesmo? E aí a gente passa a perceber que é sempre só uma perspectiva de cada um, né? E o interessante ponto de vista é perceber isso e entender que o ponto de vista do outro só é interessante, não é certo, não é errado, e o meu também, né? Então, as pessoas vão passar a nos incomodar menos, as pessoas vão passar, a gente vai passar a deixar de se afetar cada vez mais, né? Na medida em que a gente foi praticando essa ferramenta, porque a gente vai percebendo que ninguém tem razão, ninguém tá certo, ninguém tá errado. É só o que aquela pessoa consegue enxergar daquela situação, daquele cenário, daquela pessoa, daquele assunto, e da mesma forma quanto a mim, né? É o que eu alcanço de visão, de perspectiva, e inclusive toda perspectiva, ela também pode entrar por um julgamento. Agora, quando a gente considera a perspectiva do outro como interessante, a gente vai diminuir também as nossas barreiras quanto aos julgamentos e vai começar a perceber que a gente também não precisa julgar, né? Porque todo aquele ponto de vista do outro, se ele for no sentido do julgamento, ele vai estar levando em conta todo o histórico dele, vai estar levando em conta todas as crenças que ele tem, né? E a gente também. Então, toda vez que a gente estiver entendendo alguma coisa no nosso ponto de vista, é interessante sempre a gente pensar, opa, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, né? Porque quando eu passo a ser um interessante ponto de vista, eu tô saindo do julgamento e eu só tô olhando sob a minha lente, por exemplo, aqui, né? Eu com os meus óculos. Ou eu pego um binóculo e eu só tô olhando naquela perspectiva, só aquilo que o meu redondo do binóculo me permite. E aquilo só é interessante, não tá certo, não tá errado, né? E eu vou insistir nisso, assim, né? E aí a Marcela tá falando, né? Estar na permissão 100% do receber, assim que ela sente essa potente ferramenta, né? Deixa eu ver o que mais que vocês tinham colocado aqui para cima. A Doroteia está dizendo que essa ferramenta é muito top, eu concordo plenamente, Doro, e ela percebeu como era importante para ela estar totalmente certa, ou totalmente errada também. Bacana você trazer isso também. E sempre ver o outro na polaridade. Se não está certo, tem que estar errado. E vou provar, não é verdade? A Axis trouxe muita leveza para isso, ela está caminhando nisso. Então é isso mesmo que vocês estão trazendo, né? A gente estar na permissão de que o outro seja completamente certo ou completamente errado, tanto quanto a gente. Porque se ninguém tá certo e ninguém tá errado, tá todo mundo completamente certo, completamente errado, né? Sem estar na polaridade, como vocês estão colocando aqui no chat. Né? O que vem a ser isso? Que, não, portanto, não existe, né? Não existe isso da polaridade. A gente é que se coloca quando a gente entra nos julgamentos, né? E essa é uma ferramenta realmente muito potente e muito simples, né? Porém, do meu ponto de vista,
Eu percebo que é uma das que a gente mais poderia praticar, porque ela pode ser uma das mais desafiadoras, porque ela vai quebrando os nossos julgamentos, que é uma das coisas que a gente mais carrega no nosso dia a dia. A todo momento, a gente está julgando alguém, alguma coisa, a si mesmo especialmente. Então, o interessante ponto de vista, ele vai colocando a gente numa outra dimensão de percepção das coisas, das pessoas, das opiniões, e sempre colocando a gente também para uma outra pergunta, que é: o que mais é possível aqui que eu ainda não percebi, que eu ainda não reconheci, né? E que eu ainda não acessei. Então, toda vez que eu pratico o interessante ponto de vista, eu estou abrindo mais espaço de percepção. E aí não é mais espaço para eu poder ver com os olhos só. É percepção mesmo, é de percepção de todos os meus sentidos e também energeticamente falando, né? De captar as percepções no interessante ponto de vista, né? Porque percebe, quando você considera alguma coisa interessante, aquilo é uau, né? Só que sem o teor do julgamento. E isso é um baita exercício, né, gente? Vamos combinar aqui, vamos falar a verdade, né? Porque julgamento é uma das coisas que o ser humano mais carrega, né? E que mais nos distrai, mais nos confunde. Então, como seria a gente praticar essa ferramenta várias vezes ao dia? A gente já tem a recomendação do Gary Douglas, né, do criador de Access Consciousness, de fazer o mantra, né? Pelo menos 10 vezes de manhã, pelo menos 10 vezes à noite, né? Para quem não conhece o mantra, é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o mantra de Axis, quando diz tudo na vida vem a mim, não é só tudo florzinha, bonitinho, né? Da sua cor predileta, ou tudo maravilhoso, tudo correndo bem, tudo muito legal, eu muito feliz. Não é só isso. É tudo. Tudo na vida vem a mim, é tudo, absolutamente. Mesmo aquelas coisas que, por algum ponto de vista, a gente considera ruim, ou a gente considera um caos. Inclusive, caos é uma palavrinha que a gente pode conversar a respeito também. É tudo. É alguma coisa que me parece um problema, é alguma coisa que vem aí da natureza. Então, por exemplo, essas chuvas que estão acontecendo, e aí acontecendo alagamentos, enfim, várias coisas que a gente pode até considerar como tragédias e tudo mais, né? Agora, quando eu digo tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é tudo, estando na permissão e estando na vulnerabilidade e também na confiança de que qualquer coisa vai passar por mim, mas vai passar e vai passar e vai. E nada, se eu não permitir, se eu não escolher, nada vai grudar no meu corpo, nada vai de fato me afetar e muito menos, nada vai me destruir, porque somos todos seres infinitos, né? Agora, a gente também pode escolher que tudo venha com muita facilidade, muita alegria e muita glória. Glória é uma palavra que ela significa exuberância da vida, né? Não precisa, a gente não precisa que tudo seja muito trágico, tudo seja do trauma e do drama, como a gente diz em Axis, né? A gente pode escolher pelas facilidades. E quanto mais a gente entra no interessante ponto de vista, mais a gente está convidando a facilidade, a alegria e a glória para a gente. Porque percebam como você fica e o seu corpo, percebam no corpo como você fica quando você está diante de alguém que te incomoda lá no fundo da alma. Se incomoda desse jeito, meu querido, é porque você está no total julgamento. Ou do outro, ou de si mesmo, se desvalorizando, ou em algum aspecto aí. Agora, quando você se perceber numa situação como essa,
Acesse aí o seu interessante ponto de vista. E como é que a gente faz isso? Só mesmo pronunciando verbalmente ou mentalizando. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Ah, interessante ponto de vista, ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista sobre mim. Veja, você pode brincar, né, com a ferramenta. E é trazer a energia disso, não é só repetir por repetir, né? É buscar a energia disso, né? Então, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E aí você repete, 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 repete. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E vai, repete. Até você começar a perceber que aquilo está um pouco mais leve para você. Está um pouco mais leve? Legal. Vai parar? Não, vai continuar. E vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Um dia só? Não. Vários dias. Quantos dias você seria capaz de repetir o interessante ponto de vista, né? Um ano? Existe uma dica aí para que a gente faça um interessante ponto de vista todos os dias, o dia todo por um ano. Como seria, né? 24 horas. É isso mesmo, Marcela, 24 horas. Porque é um exercício, como eu disse, a gente está o tempo todo no julgamento. Ou no auto-julgamento, ou no julgamento do outro. E estar no auto-julgamento é ainda pior, se é que a gente pode pôr aí uma valorização, uma valoração, né? Por quê? Porque quando a gente está no julgamento da gente mesmo, a gente está se destruindo. Cada vez que eu entro no auto-julgamento, eu estou me destruindo um pouquinho, eu estou abusando de mim. E quando eu faço isso comigo, eu estou fazendo isso com o mundo. E por que eu estou dizendo que é ainda pior eu me auto-julgar do que julgar o outro? Porque quando eu julgo o outro pode entrar num interessante ponto de vista e não receber. Ponto para ele, né? A gente brinca em Axis, cada vez que alguém recebe um julgamento na permissão do interessante ponto de vista, recebe dinheirinho caindo na conta, né? Então são níqueis caindo, né? A gente pode até ouvir o barulhinho das moedinhas caindo. Trim, sabe aquele jogo que tem? Trim. E quando a gente está se auto-julgando, já é um ponto a menos aí, né? Porque a gente está permitindo que o mundo se destrua um pouquinho, né? Porque quando eu me destruo, o mundo está me perdendo, né? E o outro só vai me destruir se eu escolher, se eu permitir. Então, interessante ponto de vista é para tudo e para todos, e especialmente, em primeiro lugar, para mim mesma. Agora, não adianta a gente sair por aí usando interessante ponto de vista, ironicamente, contra as pessoas. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, né? Principalmente entre pessoas de Axis, que uma e a outra já sabem o que é, e aí vai entender rapidinho. Nada disso. Se você está fazendo isso, meu amigo, é hora de entrar no ponto de vista interessante para isso também. Porque não é uma cartada, sabe, para a gente vencer ou derrotar alguém. É uma ferramenta de acesso à consciência. E quando a gente usa na ironia, ou para também provar que está certo, a gente não está no interessante ponto de vista, certo? Já caiu por terra a proposta da ferramenta, se a gente fizer isso. Então, muitas vezes, a gente faz isso calado, né? Aliás, quem quer dar um exemplo aqui de quando a gente poderia usar isso em voz alta? Porque, no meu ponto de vista, eu tô aqui para mim que vai ser raro eu ter que usar isso em voz alta. Porque eu não estou usando para o outro, eu estou usando para mim, né? Energeticamente, eu estou também contribuindo com o outro quando eu uso essa ferramenta aqui comigo. Porque
eu também tô sendo permissão para o outro ser o que ele escolhe ser. E quando eu permito que o outro escolha ser o que ele quiser, inclusive um estúpido, eu estou dando o direito de escolha para ele. E estou confiando na potência que ele é de poder escolher, e inclusive escolher diferente, se ele quiser, em algum momento. Né? Então eu abro esse caminho para o outro também, quando eu uso o interessante ponto de vista. E é um exercício? É um exercício. Pode ser que da primeira vez eu faça mais só por desencargo de consciência, que eu não estou percebendo que eu estou no interessante ponto de vista. Tá valendo, né? Porque é um exercício. Quanto mais você fizer, é como a gente treinar músculo na academia, né? Você vai exercitando o músculo, vai exercitando o músculo. É a mesma coisa com as ferramentas de Axis, é um músculo. E a cada vez que você exercita, mais você está aumentando lá o tônus do músculo, né? E no começo fica meio dolorido, incomoda, ai que saco ficar fazendo isso. Mas aí você vai pegando o ritmo, vai pegando o jeito, vai pegando o seu jeito. E aquilo vai ficando mais leve. Aí não vai passar a doer menos, daqui a pouco nem vai doer mais. Né? É assim na academia, para quem pratica, porque eu não pratico academia não, mas eu faço outras coisas. Então, né, eu posso dar esse exemplo também. E já pratiquei em alguma época, então eu sei bem o que é treinar um músculo numa academia. Então, né, se a gente for usar como uma ilustração, acho que é uma ilustração bem boa, assim. E outra coisa, né? Quando eu dou minha opinião para alguma coisa, as pessoas em Axis costumam dizer, olha, no meu interessante ponto de vista, eu acho isso, 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 isso. Também não é um uso dentro da proposta dessa ferramenta, porque você dando sua opinião, você está dando o seu ponto de vista. A gente só é o interessante ponto de vista quando a gente não acha nada, quando a gente só está nessa permissão que vai para o nível da consciência, e aí a gente não está opinando, né? A gente só está percebendo, e aí eu nem preciso dizer. Então, toda vez que eu dou a minha opinião sobre alguma coisa, eu estou dando o meu ponto de vista, não é o meu interessante ponto de vista. Porque o interessante ponto de vista é só ser, é sê-lo, né? Ser o interessante ponto de vista. E aí é um estado de presença. Não é um dizer a respeito, não é um verbalizar, não é um provar nada para ninguém. Percebem? Que mais aqui? A Marcela fez um desafio de 24 horas de interessante ponto de vista para tudo o que acontecia no dia. Foi surreal, trouxe um dia de leveza e repleto de surpresas. Posso imaginar, Marcela. Uau, né? Então, fica esse convite para a gente, aqui todos nós, né? Inclusive para mim também, fazer essa experiência de quantas horas a gente conseguiria ficar no interessante ponto de vista direto, sem parar. A gente pode colocar alarme no celular para nos lembrar de hora em hora, né? A gente pode usar aqueles loopings, né? Que são aqueles aplicativos onde a gente grava algumas coisas e coloca para ouvir por quanto tempo a gente quiser, que dá para pôr no próprio celular. Dá para a gente dormir nesse looping ouvindo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. A noite toda você pode colocar no volume mínimo também, não tem problema. Como a palavra é energia, então isso vai estar ali ecoando para você também. Ou se você não tem esses aplicativos, você pode usar também o próprio gravador do seu celular e fazer o interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, gravar com a sua própria voz. E também colocar aí para ouvir. Você pode fazer isso dirigindo. Você pode até fazer isso em ambientes onde você estiver. Você pode fazer isso com todos os processos de Axis, inclusive, né? Todos os processos verbais, claro, de Axis. Você pode colocar no som zero que está surtindo o efeito, né? Do mesmo jeito, porque é energia, certo? O que mais? Eu queria que vocês também trouxessem alguma coisa, ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa.
quiserem abrir o áudio, vocês podem abrir, ou podem colocar aqui no chat. Eu fiz uma telechamada com o DEM recentemente, sobre o interessante ponto de vista, em que ele fala que o interessante ponto de vista, ele é realmente uma experiência de ser o interessante ponto de vista, né? Que não é só a gente sair por aí repetindo igual papagaio, se a gente não está sendo esse próprio convite para si mesmo nem para o outro do interessante ponto de vista, de exercitar o não julgamento, e a cada vez que me perceber no interessante ponto, me perceber no julgamento, fazer o interessante ponto de vista e entrar nesse interessante ponto de vista. E para isso eu preciso estar num estado de presença comigo mesmo, né? Eu estar presente, percebendo também sem julgamento todas as coisas que me vêm em pensamento, todas as coisas que me vêm de sentir no corpo, de sensação no corpo, né? Isso é outra coisa que vale para as outras ferramentas também, né? E para o interessante ponto de vista, inclusive. Então, a gente... Isso de estar na presença é uma coisa que também é um exercício, porque a gente não é educado para essas coisas, né? A gente não aprende isso na escola, raramente, né? A gente não aprende isso no nosso beabá. E a gente não tem uma educação para isso na nossa cultura, e são raras as culturas que têm. Então, como seria a gente começar a fazer essa mudança também com as nossas crianças, né? Inclusive. Ensiná-las desde piquititicas, né? A fazer o interessante ponto de vista. E, inclusive, até antes do pessoal entrar, eu estava conversando aqui nos bastidores com a Marcela, e aí a filhinha dela estava com ela, e aí ela estava dizendo, né, que a Maria Eduarda, que é a filhinha, ela é o interessante ponto de vista. Né? É uma garotinha de 2 anos e meio, né? Nessa idade, eles ainda são o interessante ponto de vista, porque eles falam o que eles têm que falar, eles percebem o que eles têm que perceber, sem julgamento, né? Eles ainda não têm esse filtro aí do julgamento, né? Ou não filtro, né? Então, na verdade, seria a gente não é nem ensinar as crianças, mas é permitir que elas sejam o que elas já são, já vieram prontas para isso, para ser. E a gente só fosse também com elas essa permissão para que elas pudessem cada vez mais resgatar esse saber que elas têm lá dentro. E a gente que já virou adulto, vamos retomar isso, esse saber que a gente também tem, não está perdido, está aqui dentro da gente, ó, em algum lugar ali. Às vezes parece que é perdido, mas está. A gente não perde isso. A gente só é convencido, muitas vezes, de que a gente não tem, de que a gente não sabe, de que a gente não é capaz. Mas isso são só bobagens, como diz meu filho, são só bobagens, né? Que estão fazendo a gente acreditar para que a gente não seja a potência que a gente é. Porque a gente já é. E a gente muitas vezes fica só se camuflando. Então, hoje eu escolhi essa ferramenta para a gente conversar, mas a gente pode falar de todas elas nesse mesmo sentido, né? Da presença, de eu retomar o meu saber, né? Lembram-se de que, e quem não sabe, né? Vou contar agora, de que o lema, né? O slogan de Axis é empoderando as pessoas a saberem o que elas sabem. Então elas já sabem, todos nós. Não importa raça, nacionalidade, faixa etária, sexo, não importa nada. Todos nós já sabemos, né? Então, meus queridos, é isso. Da minha parte, eu quis trazer só assim um aperitivo, sabe? Para a gente poder desfrutar mais, da gente poder criar mais espaços juntos. Eu adoro fazer isso, né?
desses encontros online ou presenciais, porque para mim sempre abre um baita espaço. Então, quando a gente faz isso junto, a gente está abrindo mais e mais espaço. Então, hoje eu vim ser aqui hoje esse convite. Agradeço imensamente todos vocês que estiveram por aqui, aqueles que vão chegar depois para ver a gravação que vai ficar no YouTube. E aí, depois que eu conseguir baixar, eu vou espalhar por aí. Se vocês quiserem escolher assoprar isso por aí também, ficarei muito grata. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, ainda dá tempo. É isso aí, Marcela. Viver o interessante ponto de vista com a leveza de uma criança. Uau! Que frase potente, né? Que frase potente. E olha só, a criança dela acabou de adormecer. Oh, que linda! Essa leveza. Agora há pouco ela estava a 1000, na maior energia, e agora está dormindo, né? É essa leveza aí. O que se requer para que a gente resgate isso na gente também, né? E querem falar alguma coisa? Então, muito obrigada. Eu também sou muito grata por essa contribuição mútua que nós somos. Convido vocês a me acompanharem, né, nas redes. Acredito que todos vocês entraram nesse link pelo grupo do WhatsApp. Podem também distribuir o link do grupo por aí, podem participar do grupo. A minha escolha é que sejam grupos ativos, né, dinâmicos, para que a gente possa mesmo ser contribuição. E fica o meu convite para os próximos encontros que eu vou fazer. Amanhã tem um encontro que eu vou fazer, deixa eu lembrar o nome aqui. Ser você uma questão de escolha. Esse é o nome do encontro que eu vou fazer amanhã. Vai ser um encontro pago, mas um preço assim mesmo de contribuição para quem se interessar. Depois eu posso passar o link de inscrição. E a minha escolha é também fazer mais também encontros gratuitos ou também alguns vídeos no YouTube. Então fica aí o convite para vocês me acompanharem. Tá bom? Um beijo grande. E até a próxima. Opa, peraí que tem mais um comentário aqui do Adilson. Que energia, espaço, consciência, escolha, milagres, mágicas e possibilidades podemos ter para criar mais. É isso aí, um processo novíssimo, saído do forno que o Gary deixou pra gente, né? Bem lembrado. Gratidão por nos lembrar. E aí a gente termina, então, na energia disso, né? Uma boa noite para vocês. Que energia, espaço, consciência, escolha, milagres, mágicas e possibilidades podemos ter para criar mais e mais e mais e mais. Beijo grande.